Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar o que pode e o que não pode durante as eleições 2020. Fica ligado, pega um caderninho e anota. Eu estou falando da Resolução 23.610, que dispõe sobre a propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral. Pessoal, olha o tamanho dela aqui, ó. Ela é pequena, tem 74 páginas e é por isso que eu vou ser breve, tá bom? Vamos lá. Qual é a primeira pergunta? Quando começa a eleição 2020? Dia 27 de setembro de 2020. Mas antes, não esqueça de consultar o seu contador com relação a registro de candidatura, CNPJ e a conta partidária, tá bom? Até quando pode fazer propaganda eleitoral? No rádio e na TV é 48 horas antes do dia da votação. Na internet, essa restrição não existe. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 5º da resolução. A vedação constante do caput não se aplica à propaganda eleitoral veiculada gratuitamente na internet, em sítio eleitoral, em blog, em sítio interativo ou social, ou em outros meios eletrônicos de comunicação do candidato, ou no sítio do partido ou da coligação. A propaganda sempre vai mencionar a legenda e tem que ser em língua nacional. Vamos começar. Utilização de som. O horário vai das 8 da manhã até as 22. E não esqueça a distância mínima de 200 metros de prédios públicos, como hospitais, escolas, prefeitura, Câmara de Vereadores. Trio elétrico? Não pode. Carro de som ou mini trio? Pode. Mas atenção, o candidato tem que estar próximo do veículo. Por exemplo, passeata, caminhada, carreata, comício. Não pode mais contratar vários veículos para ficar rodando pela cidade. Isso agora é proibido. A lei considera carro de som qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais que use equipamento de som. A gente poderia falar da bicicletinha. A diferença entre carro de som, mini trio e trio elétrico é a potência do som. Toma cuidado, a medição dos decibéis se dá a 7 metros de distância. Até quando eu posso distribuir material? Até as 22 horas do dia anterior da votação. Showmício ou live-mício não pode. Entretanto, se o candidato for artista, cantor, ele pode trabalhar normalmente, desde que não misture as coisas. Durante o trabalho, não pode fazer nenhuma menção à sua candidatura. E entrega de brindes? Não pode. Camiseta, boné, chaveiro, cesta básica. Eu vou repetir. Camiseta, boné, chaveiro, cesta básica ou qualquer outra coisa que seja considerada vantagem para o eleitor. Isso a lei enxerga como compra de voto. Não faça isso. Mas material para apoiadores? Pode. Só toma cuidado para não confundir apoiador, que é o membro da sua equipe, com o eleitor. Eu recomendo fazer um termo de voluntário e, se for entregar a camiseta, escreve atrás, equipe. Todo material de campanha tem que ter o CNPJ do candidato e a tiragem. Inclusive, pode ter braille. Olha a inclusão aí. A propaganda física, nós temos dois tipos, fixa e móvel. A fixa não pode. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. Bens de uso comum para fins eleitorais são os assim definidos pelo Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios e estádios, ainda que de propriedade privada. Nas árvores e nos jardins, localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, também não pode. Material móvel? Pode. Por exemplo, banners, adesivos em veículos ou cavaletes. Mas não deixa jogado em qualquer lugar sem vigilância não, tá? Porque os políticos não andam com a moral lá muito boa e o seu material de campanha pode acabar virando objeto recreativo de alguém.
Os adesivos em veículos não podem ultrapassar meio metro quadrado. Não é para tentar dar uma despertalhão e colar vários. Por quê? O envelopamento de veículo não pode. A lei permite que você coloque um adesivo ocupando todo o para-brisa traseiro. A gente recomenda aquele adesivo com micro perfuração, para não comprometer a segurança enquanto o motorista estiver dirigindo. Ações em locais públicos, tipo pedágio, pode, desde que você utilize material móvel, obedeça o horário e não interfira no trânsito de pessoas e veículos. Bom, essa aqui eu não tinha nem que falar, mas eu vou ter que falar. Amigo não pode cobrar para fazer propaganda, porque se ele cobrar, você estaria contratando o serviço dele. E para contratar um serviço, você tem que falar com o contador. Toma cuidado. Outra coisa, não pode colar material de propaganda eleitoral em estabelecimento comercial, bar, restaurante, o que for. Isso caracteriza doação, e doação de pessoa jurídica é proibido pela lei. Vocês lembram de casos muito recentes, como Caixa 2, Petrolão, Mensalão e até o Laranjal de chocolates? Então, começou assim. Derrame de material em locais próximos ou de votação não pode. Utilizar outdoor não pode. A lei proíbe a utilização de outdoors, mesmo que sejam eletrônicos. Mas a novidade de 2020 é a regulamentação mais detalhada da propaganda eleitoral na internet. Olha como é que tá agora. Primeira dica importante. Indica na sua ficha de candidato o site, e-mail e as redes sociais que você pretende utilizar durante a campanha. O site só pode estar hospedado em provedor brasileiro. E robô não pode. Acompanha comigo o que fala o artigo 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada em site do candidato, do partido político ou da coligação, por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, por meio de blogs, redes sociais, sites de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidato, partido, coligação, desde que não contratem disparo em massa de conteúdo ou qualquer pessoa natural vedada a contratação de impulsionamento e de disparo de massa em conteúdo. Disparo de massa em conteúdo é robô, não pode. Mas aí você deve estar se perguntando, o meu amigo pode se manifestar na rede social em apoio? Pode. É como se estivesse colando um adesivo no veículo, mas não pode impulsionar. Para impulsionar, existem regras específicas. Eu vou falar aqui. Pagar para anunciar na internet não pode. Toma cuidado para não postar coisas em sites de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos ou sites oficiais. Anúncio pago na internet somente por meio de impulsionamento. Vou lembrar de novo. Não esqueça do contador. Para fazer contratação de impulsionamento, é preciso declarar e esse dinheiro tem que estar na sua conta partidária. Ou seja, o boleto tem que ser pago com o dinheiro da conta. O seu amigo não pode colocar impulsionamento para você. Isso caracteriza doação. O jeito correto é, ele doa na conta e você então utiliza o dinheiro da conta partidária para pagar o impulsionamento. Não cometa esse erro. Os requisitos da postagem é constar o CNPJ da campanha e a frase propaganda eleitoral. As redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube já estão se adaptando a isso. O Facebook, ele já tem uma opção onde, através de perfil ou página verificada, você cria uma conta de anúncio do CNPJ e então faz o impulsionamento. Não tem nada claro se você pode impulsionar por meio do teu CPF e colocar o CNPJ e a frase propaganda eleitoral. Na dúvida, é melhor não arriscar. Tá acabando já, tá bom? Ó, cessão ou venda de base de dados com informações de pessoas. Não pode. Imagina locais que costumam cadastrar pessoas em base de dados como o PAT, Bolsa Família, Auxílio Emergencial, comissões, organizações ou associações de bairros. Esses dados não podem ser usados para disparar malas diretas ou mensagens instantâneas. Assim, toma cuidado com as listas de transmissão e as malas diretas. Eu estou falando de e-mail. O pretenso eleitor tem que ter a opção de interromper as mensagens.
No WhatsApp, a lista de transmissão é fácil. O cara te bloqueia e acabou. Já por e-mail, você precisa dar a opção para ele cancelar o envio. Por exemplo, põe o link. Se você não quiser mais receber mensagens dessa conta de e-mail, clique aqui. O telemarketing em propaganda eleitoral é proibido por causa disso, porque eles utilizam base de dados sem autorização da pessoa. O artigo 37 tem um glossário que explica o que é cada termo que eu falei aqui. Por exemplo, internet, site, impulsionamento de conteúdo. Não entendeu alguma palavra? Dá uma olhadinha no artigo 37. Eu não vou falar de propaganda em rádio e TV ou debates, porque as emissoras já conhecem isso. E para vereador quase não se aplica. É mais para campanhas majoritárias. Eu tentei ser breve com o que pode e o que não pode durante a campanha eleitoral. Não abuse do poder econômico. Esse ano, os gastos na pré-campanha serão somados aos gastos na campanha. Tem um caso famoso de uma juíza que virou senadora e perdeu o mandato. Gostou do conteúdo? Então, curta, comenta e compartilha. Chegou a hora de mobilizar.